e dê sua opinião nos comentários. Eu vim apresentar um trabalho da matéria de imunologia e patologia, na verdade um guia de informações rápidas, que é uma forma mais resumida de entender a imunidade aos tumores. E como é um grupo, ele é composto pela Eliane, a Isabela, a Maria Alice, Maribel, Rafael e o Renato. Aqui é uma visão geral da imunidade tumoral. Ela é entendida entre esses três tópicos e se consiste em: a imunidade tumoral refere-se aos mecanismos pelos quais o sistema imunológico identifica e combate células tumorais. Esse processo ele envolve diversos componentes do nosso sistema, como os linfócitos e as células NK, os natural killers, os macrófagos e os anticorpos. Esses antígenos podem ser liberados na corrente sanguínea ou permanecer na superfície da célula. Foram identificados antígenos em vários tipos de doenças causadas por células cancerosas e outros demais. A imunidade inata, na verdade, aqui são tópicos que eles ajudam a entender melhor, de uma forma mais simplificada, a imunidade, a visão geral da imunidade. A imunidade inata, as células NK e os macrófagos, eles podem reconhecer e matar diretamente células tumorais sem necessidade de apresentação de antígenos. O segundo tópico, a imunidade adaptativa, as células citotóxicas CD8+, são ativadas e proliferam em respostas à apresentação de antígenos tumorais pelos APCs. O quarto tópico, o escape tumoral. Os tumores eles conseguem desenvolver, eles são capazes de desenvolver mecanismos para evadir a resposta imunológica, como a expressão de moléculas que inibem a atividade das células T, exemplos PD-L1, ou o recrutamento de células reguladoras que suprimem a resposta imune, exemplo células T reguladoras. E aqui o quinto tópico, que é a imunoterapia, que são tratamentos que podem desacelerar o crescimento de tumores, que eles visam reforçar a resposta imunológica contra o câncer, que, como exemplo, são os tratamentos como inibidores de checkpoint, exemplo anti-PD1 ou PDL1, terapias com células T com receptor de antígenos quimérico e vacinas tumorais. Como eu disse, elas visam reforçar a resposta imunológica contra o câncer. E no reconhecimento das células, se as imunoterapias não forem eficientes e não forem, como eu posso dizer, reconhecidas no sistema imunológico, são as outras formas de tratamento, que nem sempre o nosso sistema consegue combater os antígenos considerados anormais no nosso organismo, entrando assim com os medicamentos. E aqui são os medicamentos e seus derivados. Rituximab, utilizado nas doenças autoimunes, também no tratamento de linfomas. O trastuzumab, câncer de mama. O bevacizumab é como se fosse uma corrente sanguínea que cresce ao redor do tumor, e esse remédio ele encontra uma forma de matar o tumor, de matar os antígenos cancerígenos, os antígenos tumorais de fome. E o paliviamab são antígenos monoclonais do recém-nascido e prematuro. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou a Maribel, estudante de doutorado do primeiro período em faculdade. Vou explicar para vocês o que realmente são os antígenos tumorais. Bom, basicamente, os antígenos tumorais são proteínas anormais produzidas por células cancerígenas. E a gente possui dois tipos de classificação. São os antígenos exclusivos, que eles podem ser aqueles que são expressos somente por células tumorais e não por células anormais, que são as nossas células do nosso que a gente já tem normalmente. Os antígenos tumorais associados são os antígenos tumorais produzidos por células tanto tumorais quanto as nossas células do nosso sistema normal, do
tratamento ele consiste em criar um laboratório um remédio específico para agir diretamente no tumor ou no local onde está localizada essas células cancerígenas. E uma curiosidade, essas células hormonais elas crescem duplamento. E essas doenças são causadas pelos antígenos hormonais. Bom, aqui a gente tem o linfoma de Burkitt. É o linfoma não agressivo de células B. Ele ocorre em crianças e adultos, mas a gente também tem uma outra especificação que é essa doença ela vem da África. Aí a gente tem, né, a resposta depende da africana. Aí a gente tem essa doença, ela é ocasionada mais nessa região da África, por isso lá acho que 80% das pessoas elas têm essa doença, lá é bem comum. Neuroblastoma é um câncer que surge nas glândulas, traz menor frequência na cadeia simpática, extra-arterial, retroperitoneal, torácica e na cervical. O melanoma é maligno, um câncer maligno, devido ele é tipo uma área de pigmentação. Ele dá várias manchinhas. É quase como um câncer de pele, mas ele é bem diferente. Ele parece igual, sabe como uma pessoa tem uma catapora? Só que essa catapora, as manchas do corpo da pessoa são muito maiores do que só uma bolinha. Aí, esse é uma especificação sobre essa doença. E ela pode ocorrer na pele, nos bulbos, nos olhos, no sistema nervoso central. Bom, o osteosarcoma é um tumor ósseo maligno primário comum, altamente maligno, mais comum em pessoas de 10 a 25 anos, embora possa ocorrer em qualquer idade. Bom, agora eu vou passar para a próxima pessoa para falar sobre a resposta, né, do Renato, as respostas pulmonares. Boa noite, meu nome é Renato, sou aluno de fisioterapia da UFACOC e hoje eu vim apresentar um trabalho de imunologia e patologia. E o tema que eu vou explicar é sobre as respostas imunes aos tumores. Bom, o nosso sistema imunológico ele vai realizar uma vigilância imunológica. O que seria isso? As células do sistema imune elas vão vagar ali pela matriz extracelular, né, nosso organismo, à procura de células que estejam infectadas por antígenos, células que possam ter algum erro. E, se caso contrário, o nosso sistema imune vai estar eliminando essas células. E elas têm métodos para eliminar essas células. E um desses métodos é o reconhecimento de antígenos tumorais. Bom, o reconhecimento de antígenos tumorais ele pode ser feito pelo MHC1, que é uma molécula que quase todas as células vão ter, praticamente todas. E ela é uma molécula que vai funcionar da seguinte maneira. Vamos supor que a célula foi infectada por um antígeno. Essa célula vai pegar um fragmento desse antígeno e vai expressar na sua membrana através da molécula MHC1. E aqui temos o MHC2. O MHC2 ele vai estar presente nas células do sistema imunológico que vão apresentar os antígenos para a célula linfócito T CD4+. Então, como assim, né? Vamos dar um exemplo aqui. Uma célula está infectada. Vamos supor que um macrófago vai vir, vai reconhecer que aquela célula está infectada por causa da molécula MHC1, que vai estar expressando um antígeno sobre a membrana. Então, opa, vamos destruir essa célula aqui. Vai destruir a célula
vai pegar um fragmento do antígeno e vai levar para o linfócito T CD4+, o linfócito T auxiliar, que vai estar reconhecendo o antígeno e ativando todo o sistema imunológico. E ele apresenta através do MHC2. Sobre a resposta imunológica humoral em relação ao tumor, bom, as pessoas com tumor podem até produzir o anticorpo, sim, ela pode produzir o anticorpo, porém, são poucas evidências eficientes na imunidade humoral, então não vou entrar muito no assunto aqui não. Aí aqui são as células responsáveis pela imunidade dos tumores, vão ser os linfócitos T e CD4+, os macrófagos, a célula NK, e aqui são dois tipos de macrófago, o M2, e o linfócito T CD8+, que não está aqui, mas enfim, também vai fazer parte, e ela é a principal célula da nossa imunidade ao tumor. Então, o linfócito T CD4+, ele vai reconhecer o antígeno e ele também vai estimular as outras células do sistema imune através de citocinas. O macrófago ele vai realizar a fagocitose, vai fagocitar células que estejam infectadas por antígenos tumorais, e as células NK são células da imunidade inata. Elas não vão precisar daquela molécula de MHC1, pois elas têm alguns receptores que vão estar ali reconhecendo a célula quando ela estiver infectada. E ela é uma resposta mais imediata, vamos dizer assim. E aqui vamos entender um pouquinho sobre o macrófago M1 e o M2. Bom, o M1 são anti-inflamatórios especializados no combate à infecção. Ou seja, esse M1 aqui ele vai ajudar a destruir os tumores. Já o M2 ele vai fazer o contrário. O M2 ele ajuda na progressão do tumor. Ele libera algumas substâncias que vão fazer o tumor crescer, vamos dizer assim. E aqui uma perguntinha, né? Mas a gente pesquisou para curiosidade mesmo. Quantas pessoas no mundo são afetadas com as doenças causadas por células cancerígenas? Bom, entre 2010 e 2019, as mortes por câncer devido a fatores de risco aumentaram 20,4% em todo o mundo, passando de 3,7 milhões para 4,45 milhões. Bastante gente, né? Então, a minha parte foi basicamente isso. Agradeço pela atenção. E agora, no próximo vídeo, o coleguinha vai estar explicando outra parte. Valeu! Meu nome é Gabriela, sou do primeiro período de fisioterapia da UFAGOG. Hoje eu vou falar para vocês sobre evasão tumoral das respostas imunes. O que é a evasão? É a evolução, crescimento do parasita. Ela tem a capacidade de escapar da destruição pelo sistema imunitário. Elas invadem também o sistema imune desenvolvimento de vários mecanismos. Um deles são as células T, que é o principal mecanismo de defesa para o organismo contra as células. Os tumores também eles podem se desenvolver com as respostas imunológicas do organismo. Eles permitem que escape do combate do sistema imune. Um desses mecanismos é a expressão de moléculas inibitórias pelas células tumorais. Aí aqui eu trouxe para vocês um desenho para ficar mais explicativo. Aqui começando é a primeira células normais, que formam os tecidos e óvulos. Aqui a segunda divisão celular, que crescem e produzem o DNA. E aqui são células mutadas, que podem alterar o DNA. E aqui são, basicamente, elas ficam responsáveis por dividir de maneira desordenada os tumores e órgãos também. E o câncer são células mutadas que contêm outros resíduos
e órgãos. Aí aqui eu trouxe, existem dois tipos de imunidade adquirida. Imunidade humoral, que ela depende do conhecimento dos antígenos através dos linfócitos B. E a imunidade celular, mecanismo de defesa mediado pelas células através dos linfócitos T. E aqui eu trouxe as moléculas inibitórias, que elas são substâncias produzidas por células do sistema imunológico que contêm a função de restringir ou inibir a resposta imune. Elas desempenham um papel importante na regulação da atividade das células imunes, evitando respostas excessivas ou autoimunes. Por que o sistema imune falha em reconhecer uma célula tumoral? Tumores podem não expressar neoantígenos, que são imunogênicos, ou eles falham na expressão de moléculas estimulatórias necessárias para a ativação das células T. Como as células tumorais escapam do sistema imune? De fato, o tumor pode criar mecanismos de resistência que lhe permitem crescer sem ser detectado pelo sistema imunológico, particularmente através de mutação que interfere na capacidade de apresentação de antígenos pelo complexo maior de expulsabilidade de tipo MHC. Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou do primeiro período do curso de fisioterapia da Unifagor. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema de imunoterapia para tumores. Primeiro eu vou começar falando o que é um pouquinho da imunoterapia. A imunoterapia é um tipo de tratamento que é contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. A ideia é que com o uso do medicamento, no caso do organismo do paciente, elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade. Ou seja, ela pode envolver tanto substâncias naturais ou sintéticas para ajudar, no caso, o sistema imunológico a atacar essas células que estão doentes. Agora eu vou falar um pouquinho como que isso tudo funciona. A imunoterapia, no caso, ela pode funcionar de várias formas, vai depender de cada tratamento e da condição médica, né, de como vai conduzir tudo isso. Aqui eu vou falar um pouquinho também no caso das vacinas. As vacinas, o médico ele recolhe algumas células tumorais e depois ele vai alterar no laboratório essas células para que elas sejam menos agressivas ao paciente. Por fim, essas células são novamente injetadas no corpo do paciente sob a forma de vacinas, para acontecer assim, a estimulação do sistema imune para ela combater o câncer com mais eficácia. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre a imunoterapia e a quimioterapia. Enquanto o mecanismo da ação contra o tumor oferecido pela quimioterapia e pelas drogas de alvos moleculares baseiam-se em ataques às células tumorais diretamente, enquanto a imunoterapia auxilia o próprio sistema imunológico do paciente e ajuda a identificar e a combater o câncer. Então, a imunoterapia é mais indicada quando a doença ela provoca sintomas muito mais graves ao paciente e quando esses sintomas começam a interferir na atividade do dia a dia do paciente. Como a gente tinha falado do câncer, além da imunoterapia, ela pode explorar também doenças com tratamento mais autoimunes, como artrite, reumatoide e a doença de Crohn, que também algumas doenças infecciosas. Eu sou Eliane, falo do nosso curso de fisioterapia do FACOC e vou falar sobre o papel da imunidade inata e adquirida. Como já estudamos, o sistema imunológico é responsável pela defesa do sistema imune em geral. Porém, ele também pode contribuir para o desenvolvimento de alguns tumores associados à inflamação crônica. Sendo a inflamação crônica reconhecida como fator de risco para o desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos. Alguns tipos de câncer são considerados estados indiretos dos efeitos carcinogênicos, os estados inflamatórios crônicos induzidos pelos organismos infecciosos. As células do sistema imune são consideradas culpadas mais direta pela promoção de tumores entre as células do sistema imunológico. Os macrófagos
fatores, assim como as outras fontes de VEG, são fontes de crescimento endotelial vascular, desempenham papel-chave na angiogenese. O sistema imune adquirido age de forma diferente. Ele ativa os macrófagos de várias maneiras tumoral, estimulando a proliferação e a sobrevivência das células endoteliais. O adotivo trabalha promovendo a ativação das células imunidades inatas no caso. Os macrófagos mediados por células T, os quadros de infecção microbianas intracelulares persistentes durante a doença maligna, mesmo não tendo a presença de agentes infecciosos. Existem algumas evidências experimentais de que o linfócito B pode contribuir para a progressão do tumor pela secreção de fatores que regulam diretamente a proliferação das células tumorais, pela capacidade de ativar células do sistema imune inato cronicamente presente em tumores iniciais. Esses efeitos são paradoxais e constituem um assunto de investigação ativo nesse momento. Sendo assim, os efeitos da inflamação crônica são teoricamente alvo para a intervenção farmacológica, porque vale uma grande variedade de fármacos anti-inflamatórios eficazes disponíveis. Bom, pessoal, foi esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido com o nosso conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o gostei e até breve.